Olá, nesse vídeo eu vou estar mostrando a etapa mais importante da configuração da Versione, que é a etapa de treinamento e documentação das tabelas. Nessa etapa a gente consegue selecionar a nossa fonte de dados, que é o banco de dados que a gente se conectou, ou também as planilhas que a gente importou. Essa etapa ela se baseia principalmente em três coisas que nós vamos ter que descrever aqui para ajudar com que a inteligência artificial consiga, da melhor forma possível, interpretar as informações desejadas. Então, a primeira etapa que a gente vai passar aqui é a ativação das tabelas que a gente deseja que ela utilize. Então, se tiver tabelas que não são necessárias para montagem dos selects das queries que vão ser feitas no banco de dados, a gente não seleciona para ativação. Nesse exemplo, eu vou selecionar aqui duas tabelas. Então, ao clicar em ativar, ele automaticamente já vai pegar lá no banco de dados toda a descrição das colunas, das tipagens, todas as informações necessárias que eu consigo diretamente no banco de dados. A segunda etapa agora é descrever essas tabelas. Eu posso fazer isso tanto manualmente, quanto também selecionando as minhas tabelas e clicando nesse botão de autodescrição. Aqui nessa etapa eu vou colocar um prompt, que é basicamente uma descrição do que significa o meu banco de dados, para que ele consiga interpretar e fazer a descrição de forma automática para mim. Então aqui eu vou colocar aqui um sistema helpdesk para gerenciamento de chamados. Feito isso, eu vou aguardar aqui um período, de acordo com a quantidade de tabelas e colunas que houver no meu banco de dados. Aqui, esse período aqui pode ser mais longo ou mais curto. Então, eu vou aguardar alguns segundos aqui até ele gerar essa descrição para mim. A gente limitou a quantidade de colunas que ele faz a descrição para justamente não sobrecarregar demais o sistema no momento que for necessário fazer uma consulta no banco de dados. Então a gente limita, né, para justamente tornar tanto melhor a precisão quanto a velocidade e o desempenho, né, das respostas que o chat vai trazer para o usuário final. Aqui, finalizado o processo de descrição, eu posso expandir as tabelas e aqui ele já traz uma sugestão da descrição da tabela e das colunas. Nesse processo também é importante a gente revisar, né, as descrições que foram feitas, porque ela pode cometer equívocos aqui também e é importante então esse processo de descrição, porque a partir dele é que todas as respostas vão ser geradas depois dentro do chat. Depois então de descritos, eu vou clicar em salvar a tua descrição. Ele já vai ficar aqui então com a descrição aparecendo nas tabelas e também é possível clicar em cima de uma coluna aqui da coluna de descrição e verificar tudo que foi gerado, né, fazer edições e correções conforme a necessidade. Depois dessa etapa também existe a etapa de gerar relacionamentos. Essa etapa ela vai automaticamente buscar as constraints existentes no banco de dados e caso não houver constraint entre as tabelas selecionadas, ele também vai sugerir através da LLM um relacionamento entre essas tabelas. Então aqui nesse caso, ele já automaticamente consegue encontrar, né, uma relação entre as tabelas pela coluna que é comum entre as duas tabelas. Em alguns casos é possível também que ele consiga encontrar alguns casos mais complexos. Eu vou clicar em salvar. E da mesma forma que a descrição, os relacionamentos vão estar disponíveis aqui na segunda aba, dentro da descrição das tabelas. Feitas essas duas etapas, a terceira etapa é justamente a gente marcar tabelas de cadastro importantes, como gravar em memória. Esse recurso ele serve para quê? Para que quando eu fizer uma pergunta com dados específicos do meu banco de dados, ele consiga interpretar de uma maneira mais inteligente. Então aqui nesse caso eu vou usar, por exemplo, a tabela aqui de tipo e status. Dentro do meu contexto aqui desse sistema de helpdesk, eu tenho essa tabela tipo. Essa tabela é um cadastro com tipos de chamada que eu tenho dentro do sistema. Então, a partir do momento que eu ativei ela aqui e fiz a descrição, é importante também verificar aqui, ó, que se eu clicar em gravar em memória o código do tipo e a descrição do tipo, se eu tiver no chat e fazer uma pergunta como, por exemplo, quantos chamados do tipo orçamento foram abertos, ele consegue de uma maneira mais precisa trazer a resposta porque ele tem em memória a informação de quais são os tipos disponíveis na base de dados. Então a gente marca só as colunas realmente importantes, que são a coluna da chave primária, que é essa coluna do código, e a coluna de descrição, que é a informação que pode ser pesquisada pelo usuário final. Então, são essas as etapas. A partir disso, eu já posso então passar a fazer as perguntas diretamente no chat.